Tempo de fato preocupante. Me preocupa até a segunda página, vai. O Brasil começou um jogo muito bom. Eu gosto de repente pegar as boas coisas que aconteceram. Claro que o primeiro tempo tiveram inúmeras coisas de preocupar, mas quando o Brasil pisou no acelerador, os primeiros minutos o Brasil fez gol, depois voltou a pisar no acelerador e fez o segundo gol também. Então assim, é claro que numa Copa do Mundo você não pode dormir ou não pode ficar sem pisar no acelerador durante tanto tempo, principalmente contra as seleções mais qualificadas, né? Mas sem dúvida alguma o segundo tempo é algo que coloca uma pulga atrás da orelha do treinador, né? E o Neymar foi ovacionado quando ele apareceu antes do jogo, e mesmo antes de aparecer já tinha gente cantando o nome do Neymar aqui no Maracanã. Neymar é muito amado por todos. Obviamente que tem as pessoas que criticam, mas penso eu que a maioria até das pessoas que criticam também gostariam que o Neymar, estão felizes que o Neymar foi convocado para a Copa do Mundo. O Neymar é um grande ídolo nacional, mundial, grande nome, por mais que não esteja no auge da sua carreira, é um grande nome. E é um cara que eu não tenho dúvida de que vai nos ajudar bastante. Hoje, esse carinho da torcida, mesmo que ele não tivesse entrado em campo, é importante para ele se sentir amado, sentir o carinho e também a responsabilidade que ele tem para trazer o Hexa para o nosso povo, para o Brasil, que a gente está precisando disso já tem tempo, né? O Vini, ele pisa no acelerador também, ele encara o adversário e dá uma chapada maravilhosa, 1-0. Eu falei, cara, vai ser para 5. Aí durou até uns 7 minutos, 8 minutos, depois o Panamá começou a ter posse de bola no campo de defesa do Brasil. Exato. Jogou a seleção para trás. Exatamente. Falei, gente, o que está acontecendo? Aí eles empataram o jogo e no final o Brasil pisou novamente no acelerador. Então, contra o Panamá, gente. Jogando no Maracanã para 72 mil pessoas. Você imagina o próprio Marrocos, que já é uma seleção mais forte, França, enfim, a Espanha, as seleções que já são mais fortes. Seria realmente algo trágico. É que o ajuste que eu acho que faltou na seleção brasileira no primeiro tempo era só a troca do Rafinha pelo Matheus Cunha. O Rafinha hoje ele foi o falso 9. O Rafinha não tem esse cacuete de falso 9. E muitas das vezes ele pegava a bola de costa e perdia essa bola. Confronto pelo alto, ele não ganhava, ele perdia essa bola. A bola batia e voltava. Eu acho que faltou pro Ancelotti essa leitura no primeiro tempo, porque o segundo foi um outro time. Só fazer o Matheus Cunha, você já tem mais esse cacuete de jogar de 9. Traz o Rafinha pro meio, que tem já a posição dele, que ele se sente confortável. No primeiro tempo, se ele faz esse ajuste, eu acho que o Panamá não ia ter tanta liberdade nesse setor do meio de campo. Até porque, quando eu falo do 4-2-4, André, não que não possa jogar, pode jogar. Não ter dificuldade com o Panamá, com todo o respeito. É isso, a questão é essa. Então, a questão é essa. Não é que você não possa jogar com 4-2-4. Em algum momento de um jogo, ele vai utilizar. Mas quando você joga no 4-2-4, essa pressão alta, ela tem que ser sempre. Porque se essa bola é quebrada, quebra a primeira, a segunda linha, vai estourar lá atrás. E você correndo para trás é um problema. Ainda mais enfrentando seleções de qualidade para achar um passe, para achar nas costas do zagueiro. É essa a questão. O Vini volta. O Vini não volta para marcar. Então, até porque ele vai por dentro. Se você faz um 4-2-4, você tem que ter atacantes que voltam para marcar. Quem estava fazendo essa função, obviamente, de voltar para marcar mais, foi o Matheus Cunha. De repente, por isso, ele colocou o Matheus Cunha nessa função. Porque o Matheus Cunha, até no Manchester, ele ajuda a marcar muito mais que propriamente o Rafinha no Barcelona. Então, de repente, ele fez isso ali por isso. Agora, eu falei já antes mesmo, de algumas semanas atrás, não lembro se no seleção ou no próprio fechamento, que eu gosto de colocar um tripé de meio campo. Sabe, que você reforça o meio campo e obviamente que o ataque, de repente os atacantes não vão precisar voltar tanto, um ou outro não vai voltar não tanto para marcar. Tanto. Exatamente. Ou seja, foi o que aconteceu no segundo tempo. Isso. Foi o que aconteceu no segundo tempo. Aí você vê um Brasil dominando o meio campo e em certos momentos, inclusive triangulando, jogando futebol bonito que a gente está acostumado a ver. Então eu deduzo que você consideraria muito mudar o esquema para a Copa do Mundo. Eu começaria de uma outra forma, sem dúvida alguma. Eu falei isso aqui antes, sobre o meio campo, e aí quando você fala do segundo tempo também, a gente tem que lembrar que eram 3, vou repetir o que eu falei no começo, 3 cavalos. Eles perdiam a bola e já atacavam o adversário. Os 3. Então, assim, você tem esses 3, mais um atrás. Se você é o treinador. Os 3. Eu para mim, acho que a seleção tem que ter 3 no meio campo. Um 4-3-3? 4-3-3. Eu viria de 4-1-2-3. Eu colocaria o Casemiro à frente da zaga, o cara para dar sustância realmente pro setor defensivo, mais 2 caras que seriam box to box à frente dele e os 3 lá na frente. É que você tem que pensar, perdão, Isaac, o lado direito, por exemplo, vamos imaginar o cenário dos adversários da seleção brasileira na primeira fase, né? Hoje o Brasil, vamos imaginar que o cenário vai ser igual contra o Haiti, correto? O Brasil vai pegar essa facilidade que pegou hoje e sofreu. A gente está tentando decifrar o que o Ancelotti pensou e o que os jogadores executaram. Na minha opinião, faltou algum ajuste aí, né? Quanto ao Haiti, a gente vai ver uma seleção provavelmente nesse sistema. Com esse 4-2-4 que a gente está falando aqui. Pode, né? Porque o adversário permite que você jogue dessa forma. Contra Marrocos permite que jogue dessa forma? Acho que não. Agora, sobre uma eventual mudança de esquema, ele convocou 5 jogadores por ele denominados como meias e 9 como atacantes. Tem pouca gente no meio campo. Mas tem 2 que ele utilizou aqui hoje, que ele falou muito,
sobre esses dois jogadores que fizeram para mim um grande segundo tempo. E os dois podem encaixar nessa equação, né? Que foi o Paquetá pelo lado esquerdo e o Danilo jogando no centro para a direita um pouco. Porque são dois jogadores que marcam. Cara, o Danilo tinha momentos no jogo em que ele estava atacando ao mesmo tempo que ele estava ofensivamente dando um passe, a bola percorreu pro lado esquerdo, André, ele estava lá de novo. Então, assim, o pulmão terceiro jogo seguido do Danilo, né? França, Croácia e hoje, os três muito bons, né? Exatamente, os três muito bons. O pulmão desses caras, né? Tanto o Paquetá quanto o Danilo. E a qualidade também, porque a seleção brasileira, na maioria dos jogos, ela vai ter a bola, então ela tem que ter jogadores de qualidade. Agora, sem a bola, é um problema. E aí essa questão do Ancelotti, agora ele vai pensar, esse amistoso é bom para isso, né? Ele não estava pensando tanto. Agora ele vai para os Estados Unidos com essa pulga. Cara, tanto não tava, você olha a convocação, são 5 no meio e 9 atacantes. Então, assim, o plano dele é o plano que ele vem tentando jogar mesmo, cara, com os 4 na frente. E o segundo tempo, por exemplo, com o Igor Thiago, ele entrega algo que nenhum outro atacante entrega, que é você segurar essa bola, né? Exato. É você jogar essa bola na direção dele, ele botar ela no peito e ele sustentar e vem esse meio de campo se aproximando. O Igor te entrega isso. O que o Rafinha, jogando fora de posição, não entregou no primeiro tempo. Por isso que às vezes a bola batia e voltava. E aí o Panamá no meio de campo ali, por causa desse espaço que existia do ataque pro meio, o Panamá começou a controlar esse meio de campo. Perfeito. Mas no segundo tempo, nós temos que falar do Fabinho também. Que o Fabinho teve duas transições rápidas do Panamá, e uma delas o Fabinho chegou num carrinho espetacular na hora que ele estava invadindo a área do Brasil. Então, assim, aquilo que nós falamos aqui do 4-3-3, de repente, do 4-1-4-2-1-3, do Fabinho estar na frente da zaga, como é o Casimiro, e aquele duo de meio campo que era o Danilo e o Paquetá. Isso fez uma diferença. E 3, como o Paulo Nunes falou, 3 cavalos na frente, né? Como é que você vê a situação dessa rapaziada que, em princípio, começa a Copa no banco? Eu acho, Rizek, importantíssimo o cara entender o que ele pode entregar dentro do elenco. Acho que isso é o primeiro papel. É óbvio, se você me perguntar, você queria ter sido titular nas Copas que você jogou? Óbvio que eu queria ser titular. Só que eu também entendi rápido o que eu podia contribuir para a seleção, para o trabalho, para o objetivo final. Se esses jogadores que estamos citando aqui, Hendrick, Danilo Santos, Igor Thiago, Ryan, óbvio que eles têm condições de serem titulares dessa seleção brasileira. Mas aos olhos, de repente, do Ancelotti, é essa opção para o segundo tempo. É mudar o cenário de um segundo tempo. Eles precisam entender onde eles podem contribuir. E eu acho que eles estão entendendo. O amistoso hoje. O amistoso, se não ganha aqui, o Brasil ia sair vaiado. Felizmente o Brasil no segundo tempo deu uma resposta muito positiva e esses jogadores, eles mudaram. O único jogador que eu vejo hoje com possibilidades claras de mudar essa cabeça do Ancelotti para ser titular é o Danilo Santos no lugar do Bruno Guimarães. Eu acho que ele entrega uma dinâmica. O Bruno Guimarães é muito bom jogador, tá? E para ser um terceiro de meio campo, mudando o esquema? O Neymar em campo, aí dá para você também jogar com o Bruno Guimarães. Porque você enfraquece o sistema ofensivo, fortalece o sistema ofensivo com o Neymar por causa da qualidade dele, mas sem bola você sofre um pouco. E aí você tem que colocar um jogador com uma característica mais defensiva no meio de campo. Então daria para jogar Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo. Eu realmente acho que o Ancelotti tem como mérito ser um camaleão, se adaptar. E eu volto à situação da Argentina na última Copa do Mundo. A Argentina perde o primeiro jogo da Arábia Saudita e depois dessa derrota, todo jogo passou a ser eliminatório. Porque se ela perdesse o segundo jogo já para o México, ela estava eliminada. Todo jogo da Argentina na Copa passou a ser eliminatório. E aí o Scaloni vai não só mudando o time, mas mudando o esquema também, de acordo com os adversários. Então chegou a jogar com 3 zagueiros, com 4 no meio, com 3 no ataque. Ele foi adaptando a Argentina a cada adversário. Eu acho que isso perfeitamente pode acontecer com o Brasil também. O Ancelotti não tem esse perfil, né? A gente não sabe em Copa do Mundo, é a primeira em Copa dele, do Mundo né, não, mas assim, nos clubes onde ele passou, eu lembro dele mudar. Ele basicamente variava de 4-3-3 para 4-4-2. No que ele conhece, no que ele entende. E a respeito dessa questão dos meias, né? E eu tô com o Dena, eu acho que para mim o Danilo ele é essencial nesse meio campo da seleção brasileira. Aí tem um ponto, né? Tem o Neymar ainda pela frente. E aí, meu amigo, é outra questão. Assim, o jogo, o Luiz Henrique, ele já se demonstrou que é um jogador que merece muito estar na seleção brasileira. Isso foi merecimento, tudo que ele fez, todas as vezes que ele entrou. Mas às vezes que ele começou o jogo, ele não foi tão bem. Hoje ele fez um jogo discreto. Totalmente discreto. Bem discreto. Bem discreto. Ele não pegou uma bola hoje. Foi para dentro, tempo, né? E foi para dentro do jeito que ele está acostumado a fazer quando entra ao decorrer do jogo. Então assim, isso mostra até agora que ele fica mais confortável entrando no segundo tempo. E tem isso no futebol. Isso existe. Então, assim, é uma possibilidade já do treinador também já analisar isso, né? E aí você ganha mais uma força ainda no banco para mudar o jogo, porque quando ele entra diferente mesmo. Ele é como é o Hendrick, como é o Ryan. E aí abre mais um espaço. Porque, assim, modestamente, eu acho que o Neymar
dessa maneira que a seleção brasileira vem jogando, se o Neymar melhorar e vai melhorar, o Neymar vai jogar. Sabe, continuar dessa maneira vai sobrar pra ele. É o que eu penso. Luiz Henrique. Rafinha pra lá, Matheus Exatamente. no lugar que o Rafinha jogou hoje, como você falou, e entra o Neymar. Pra ser titular. Pra ser titular, é uma possibilidade. Eu não penso que o Neymar vai começar a Copa como titular pela Exato, parte física, não, como ele também está não. hoje. Então vai treinar. Acho até que ele vai estar disponível no primeiro jogo, sabe? Mas com essa disponibilidade ele vai ter que mostrar durante o jogo, né? Obviamente. Ô, Rizek, você falou aqui quando o Rafinha estava aqui, e eu não quis, né, enfim, até por causa do tempo do Rafinha, entrar no assunto do Lamine Yamal. A situação do Lamine Yamal, e aqui é uma informação, ela é muito parecida com a do Neymar. Olhando para o segundo jogo da fase de grupos. A Espanha olha para o Lamine Yamal com ele pronto pro segundo jogo, que é um cenário parecido com o que a gente está vivendo com o Neymar aqui. Que você tinha comentado, né? É que tem uma diferença, que o Lamine Yamal jogou todo o ciclo de titular absoluto, né? Ele é um titular estabelecido no time. O Neymar nunca jogou com o Ancelotti ainda, embora seja o Neymar e o E a camisa idade 10. também, né? Só para fazer essa situação em relação à lesão do momento que o Neymar vive agora. Eles tiveram o mesmo Temporada tratamento. nem se compara. Eu entendi o seu ponto. Eles tiveram o mesmo temporada tratamento.